Voltamos com mais TPM. Agora você confere mais uma dica de decoração do pessoal lá do Ateliê das Capas. Roda aí. Oi, Cláudia. Que bom estar novamente contigo, conversando. Estamos aqui no Ateliê das Capas para dar algumas dicas de decoração em como podemos modificar a nossa casa com pouca despesa, porque a capa é muito prática, é higiênica, não precisamos estar trocando de móvel. Às vezes nós temos um móvel que amamos muito, mas está muito feio. Então vamos colocar uma capa que facilmente se remove. Hoje nós temos panos maravilhosos que podem ser, nós dizemos que são teflonados e anti-mancha. E temos essa garantia do fabricante. Então, se derramar alguma coisa na capa, não fique apavorada. É colocar na máquina para lavar e ela está pronta para usar de novo. Temos sempre nossa casa limpinha, cheirosa, como se fosse um móvel novo. Então, nós trabalhamos com capas prontas, industrializadas, como a malha stretch. Também temos prontas, tamanho padrão em gorgurão, em sarja, verona, temos vários tecidos. E quando quiserem também modificar no seu quarto, botar aquela bergère, que já está tão antiga, um pano bem moderno, um pano floral, um listrado, nós fazemos as capas. É só nos chamar, solicitar a nossa visita, que nós iremos até a sua casa. E também fornecemos, pelo telefone, nós fornecemos também os orçamentos. E nós estamos aqui na Venâncio Aires 449, loja 5, na Cidade Baixa. Nosso telefone é 3225-1496, 9957-4192 e trabalhamos de segunda a sexta, das 9 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e no sábado até às 16 horas. Muito bacana. Agora, para falar sobre qual o colchão ideal que eu escolho para mim, né? Eu recebo aqui no estúdio o empresário Guilherme Colucci. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Seja bem-vindo. Aqui é o programa. Na hora de comprar colchão, a gente muitas vezes não sabe, né? Poxa, né? O colchão mais duro, ele é pior, e o colchão mais mole, ele é melhor para mim. As pessoas têm essa ideia de achar que quanto mais duro, menos qualidade tem. E quanto mais mole, melhor qualidade tem, mais maciez tem e melhor vai fazer para minha coluna, eu vou ter uma noite melhor de sono. É errado pensar assim? Na verdade, Cláudia, o colchão ideal é aquele colchão que dá o conforto necessário nos pontos de apoio, que é o ombro e o quadril, né? E, ao mesmo tempo, dê a ortopedia para a coluna, né? Na verdade, o colchão, ele precisa ter, então, a parte ortopédica dele, a função ortopédica, ao mesmo tempo que ele vai absorver essas curvas que a gente tem. Então, quando a gente opta por um colchão convencional, a gente vai no mercado procurar colchões, a gente normalmente vai procurar um colchão que para a nossa necessidade. Então, eu vou procurar um colchão para quem tem problema de coluna, por exemplo, né? Acaba optando por um colchão mais firme, né? Mas essa mística, né, de colchão duro é bom para a coluna já faz tempo que foi quebrada, né? Porque, na verdade, quando a gente deita de lado, a gente precisa que ele absorva esse formato violão que nós temos. Sim. E é isso que o colchão deve fazer. Então, a questão mola, espuma, daqui a pouco um colchão de espuma é tão mais confortável ainda do que um colchão de molas. Depende muito da estrutura desse colchão, né? A densidade, né? Por exemplo, como que eu vou saber se aquela densidade do colchão é ideal para mim, né? Quando a gente fala de densidade, sempre lembra de peso, né? Poxa, até tantos quilos é esse tipo de colchão. Mas quando se trata de um colchão de casal, por exemplo, né? O esposo tem lá quase 100 quilos, a esposa pesa 50, né? Exatamente. Como fazer com essa diferença de peso para saber a densidade do meu colchão? Hoje tem muitas empresas que se especializam hoje em colchões personalizados, né? Então, hoje o cliente pode buscar opções no mercado de colchões que vão ser tão bons para ele quanto para ela. Essa questão de diferença de peso é uma das coisas que faz com que a gente deveria comprar um colchão com densidade progressiva e não um colchão com densidade única, né? Então, hoje acontece muito isso. Numa loja, tu vai procurar o colchão para quem tem problema de coluna, porque aquela pessoa tem, entre aspas, mais necessidade que a outra, né? De ter um colchão mais adequado para ela. Mas a outra acaba sofrendo a vida inteira por ter comprado o colchão para o cônjuge e não para ela. Algumas empresas hoje, então, são especializadas nisso e vão poder atender a necessidade tanto dele quanto dela. Mas um grande ponto, assim, que pouca gente pensa na hora de comprar,
é que quando a gente deita, o nosso peso está distribuído, ele não está concentrado, né? Então, mesmo o telespectador que é solteiro, ou que dorme numa cama separada, só ele, né? Ele vai pensar, então para mim não tem esse problema, mas na verdade, quando ele deita, esse peso dele não está concentrado. Se ele tem 100 quilos, como tu falou, quando está deitado, ele tem um pouco desse peso no ombro, um pouco no quadril, um pouco nas pernas, né? E um colchão com densidade progressiva, então, ele vai poder atender essas diferenças de peso para dar o alinhamento, né? Então, uma dica que eu sempre dou é procurar pesquisar, saber de selos que a empresa tenha, recomendação da área médica, né? Como profissionais de ortopedia, traumatologia, quiropraxia, né? Que é hoje uma técnica bem utilizada que se preocupa bastante com a questão da ortopedia durante o sono. Né? Existem diferentes tipos de colchão e eu adorei esse aqui que o Guilherme trouxe, que é o colchão magnético. Exato. A pessoa vai ficar ali. Esse, na verdade, vai se atrair pelo colchão, né? Para quem que é ideal esse tipo de colchão? Na verdade, para todo mundo, porque na verdade a função do magnetismo é estimular a circulação sanguínea, né? Porque ele faz com que os íons de ferro do sangue entrem em movimento. Ele atrai e repele o tempo todas essas partículas. E esse, além de tudo, é um colchão massageador. Exato. Né? Um problema para quem precisa acordar cedo, né? Vir aqui apresentar um programa, porque se tu tem um colchão desses em casa, tu não tem vontade de sair da cama, né? Esse é o problema. Na verdade, eu sempre, muita gente brinca isso, né? Quando vai comprar, diz, agora eu não vou mais acordar, né? Na verdade, o sono ele não é a quantidade, né? Ele é a qualidade. Se tu dormir tiver uma boa noite de sono, um sono reparador, tu pode dormir 6 horas muito bem dormidas e acordar com disposição, ao invés de tu, às vezes, dormir 12 horas e acordar cansado, né? Então, na verdade, o alinhamento da coluna, o conforto das articulações, diferenciais como esse, que é o massageador, né? Que, inclusive, pode ser testado aqui. Como é que funciona aqui? Vamos ver. Esse sensor aqui, na verdade, ele detecta o campo magnético, né? Presente nesse colchão. Então, na verdade, aqui ele está mostrando que existe aqui um campo magnético que vai fazer, então, estimular essa circulação sanguínea, né? Além disso, ele também tem aqui o infravermelho longo, que estimula a renovação celular e a redução do ácido lático, né, que causa o cansaço muscular. E, ao mesmo tempo, aqui o massageador. Dá para ouvir a vibração aqui, né? Dá até para aumentar essa vibração. Tá com o microfone aqui perto, ó. O pessoal perceber mais ainda. Ó, agora vibrou. Na verdade, essa é uma opção, então, que é um massageador vibroterápico, que vai fazer um relaxamento muscular e isso vai fazer com que a pessoa realmente tenha em menos tempo um descanso maior. Então, recomendado hoje pelos principais profissionais da área de saúde, né? É uma massagem, então, relaxante, que vai harmonizar o sistema nervoso. E isso vai realmente potencializar os efeitos terapêuticos que ele já tem, que são os magnetos, o infra, né? Isso, então, são opcionais no mercado. Eu até recomendo sempre que o cliente sempre procure empresas idôneas, empresas que realmente têm tempo de mercado, têm certificação, né? Porque hoje, como todo o mercado, né, existem muitas empresas e muitas empresas que fazem com critério e outras que copiam e tentam copiar às vezes, né? Então, precisa sempre ter muito cuidado, principalmente quando se fala em saúde, né? Porque é um assunto realmente bem delicado. Né? Com certeza, porque se a gente não dorme bem, né, não é só em relação a essa questão aí da coluna que está envolvido. Se eu não durmo bem, eu acordo irritado, meu dia não é bom também. Tem uma série de fatores, né, que tem tudo a ver aí com o sono. Com certeza. Quando eu tenho um colchão bom também, né, Guilherme? Não preciso estar virando. Eu estava falando com ele antes de entrar aqui no estúdio, que a minha mãe pedia muitas vezes pra gente virar, vira de tanto em tempo aí o colchão, coloca no sol, não é necessário. Colocar no sol resseca a espuma, né? O suor, bem importante falar sobre o sol, o suor ele é 80% da deformação da espuma, né? Por causa do salitro, o ácido úrico, né, que a gente transpira. Então o colchão, o ideal é que o colchão tenha uma proteção. Normalmente essa proteção é no tecido antiácaro, tecido antialérgico, né? Mas o tecido, ele é uma fibra muito fina, né? E quando a gente deita, a gente senta no colchão, existe sempre a quebra desse tecido, né? O tempo inteiro. Então, sempre vai passar essa umidade para dentro do colchão. Alguns colchões têm... Pode ser nosso também, não tem problema. Aqui já está exposto aqui. Mas existem proteções, então, na própria espumas tratadas para não absorver essa umidade, para diminuir, né, a penetração desse suor, que é o que vai aumentar a vida útil do colchão. E o fato de ter que virar o colchão, nesse caso aqui é um colchão que tu não tem a necessidade por causa dessa proteção, que é um perfilado tratado para não absorver a umidade, né?
Agora, em colchões convencionais, muitas vezes precisa fazer o rodízio Com certeza. para que ele dure mais tempo, porque aí tu vai conseguir fazer a distribuição de peso ali, né? Num colchão com tratamento anti-umidade não vai ter essa necessidade, né? Com certeza. Gui, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelos esclarecimentos aí sobre qual colchão ideal para cada pessoa. Muito obrigada pela presença. Eu que E o agradeço. TPM de hoje, infelizmente, encerra por aqui. Mas amanhã tem muito mais. A gente se encontra às 11h20 da manhã. Tenha um ótimo dia. Um super beijo e fica com Deus.